A paz do Senhor Jesus, pessoal, tudo bom com vocês? É muito bom estar de volta e eu quero continuar falando sobre esse grande homem de fé chamado Eliseu. Porém, não somente dele, mas sobre outras pessoas que eu descobri aqui que fazem parte também dessa jornada de fé. Bom, eu já venho falando há algum tempo sobre Eliseu, sobre alguns feitos dele, sobre o chamado dele, sobre alguns milagres que ele fez. E eu também quero falar sobre mais um milagre que ele executou. Nessa passagem, nós tiramos vários aprendizados, como o grande testemunho que Eliseu dá para uma mulher e ela de longe percebe que ele é verdadeiramente um homem de Deus. Porém, o que eu quero enfatizar não é isso. Essa mulher a qual deu hospedagem, deu comida, deu dormida a Eliseu, ela é um grande exemplo para nós. Porque se nós nos analisarmos e andarmos pela Bíblia, vamos perceber o tamanho da fé dessa mulher. Por ela ter feito todas essas coisas por Eliseu, ele quis retribuir esse favor a ela. E ele perguntou o que ela queria, porém ela disse: Senhor, eu não quero nada, eu já estou contente com o que eu tenho. Mas mesmo assim ele quis dar, e ele soube que ela não tinha um filho ainda. E ele a abençoou com essa profecia. E um pouco depois, realmente ela engravidou, teve um filho. Porém, o que drasticamente aconteceu foi que o filho dela morreu, após ter sentido uma grande dor de cabeça. E aí ela, em meio ao desespero, recorreu a Eliseu. E é a partir daqui que eu quero mostrar para vocês as 3 características que mostravam que a sunamita tinha uma fé muito grande. E a primeira característica que eu quero enfatizar aqui, que mostrava o quanto ela tinha fé, é o equilíbrio que ela tinha. Porque o filho dela tinha acabado de morrer, o esposo dela estava desesperado. Ela simplesmente olha para ele e diz: não se preocupe. Ela estava passando pelo que estava passando e perguntaram a ela como estava ela e a família dela, e ela disse: vai tudo bem. Porque, irmãos, quem tem fé em Deus sabe que, independente de qualquer coisa, Ele está cuidando de tudo e que Ele tem planos bem maiores que os nossos e tem uma visão muito mais além, porque a nossa visão é muito limitada, nós só vemos o agora. Porém, Deus sabe de todas as coisas, sabe do nosso futuro, sabe do nosso amanhã. Então, por isso, ela tinha isso em mente. Então, ela manteve o equilíbrio e com nada se preocupou. A segunda característica que mostra o quão grande é a fé desta mulher foi a determinação dela, porque ela sabia que só poderia recorrer a Deus. Então ela foi atrás do seu servo Eliseu. E o esposo dela olha para ela e diz: minha filha, mas é época de festa. Ela diz: não tem problema. Foi chamar o servo dela, disse: sele meu jumento e só pare quando eu disser. Ela estava determinada. Chegando lá, contou a situação para Eliseu e ele disse que ia mandar o servo dele no lugar dele. E ela disse, muito determinada: não, só saio daqui quando o Senhor for junto comigo. Porque quem tem fé, irmão, não tem certeza nem nas suas atitudes, nem no seu coração. Ela não se desesperou, não ficou preocupada, porque ela sabia que servia a um Deus Altíssimo. E sabia também que aquele filho era promessa de Deus e que ele não deixaria essa promessa em vão. E por ela ter tanta fé, equilíbrio, determinação, ela garantiu a sua vitória. E a vitória é o terceiro ponto que me faz ver o quanto essa mulher tinha fé. Chegando lá, na casa da sunamita, Eliseu viu que o menino realmente estava morto. Então, cheio de Deus, cheio de graça, ele entrou no quarto, fechou a porta e foi falar com Deus. E assim, irmãos, para garantirmos a nossa vitória, nós temos que fazer justamente isso. Buscar a face de Deus e reconhecer que somente Ele é o Senhor e que somente Ele faz todas as coisas. E nunca esquecer que somente Ele cuida de nós. Não adianta a gente se preocupar, se desesperar. Basta colocar tudo nas mãos dele e Ele tudo fará. E saindo do quarto, Eliseu foi e disse: está aí seu filho vivo. E ela se curvou diante dele, reconhecendo que toda a glória era de Deus. Então, irmãos,
O que eu aprendo com essas 3 características é que nós devemos ser mais como ela, nós devemos ter mais fé, devemos ter mais equilíbrio nas nossas ações, nas nossas atitudes, não devemos nos desesperar, não em vão, porém não antes de conversar com Deus. Nós devemos ter determinação e crer que Ele está cuidando de todas as coisas, nós devemos apenas ir em busca dEle, ser determinada a buscá-lo e nós garantiremos a nossa vitória.